Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos iniciar um novo assunto, cujo o tema é a Guerra Fria, já para a sexta e última unidade desse ano, né? Então chegamos, enfim, ao último capítulo, à última unidade que nós iremos trabalhar durante esse ano letivo, que foram, na realidade, 2 anos em um. 2020 2021. Então, na aula passada, a gente já começou a ver um pouco sobre a Guerra Fria depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, muito embora os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tivessem lutado lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial, porque o interesse era comum para os dois, que era acabar com o nazismo, interesse tanto dos Estados Unidos da América como da União Soviética. Após o término da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, inicia-se um processo chamado na história como Guerra Fria. Então, houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então, nós vamos ver, de fato, o desenrolar da Guerra Fria, o que significa esse termo Guerra Fria, né? Já que não houve conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, não houve conflitos bélicos, não houve uma beligerância de nenhuma das partes. Então, Guerra Fria, de certa forma, significa dizer que foi uma guerra ideológica, uma guerra onde não houve troca de beligerâncias, não houve ataques mútuos. Nenhum país atacou o outro, com relação aos Estados Unidos e à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pessoal, nós vamos compreender. Então, pessoal, tanto os Estados Unidos como a União Soviética só ficaram mesmo trocando farpas e, de certa forma, não tiveram o conflito bélico direto, o conflito bélico que vai, de fato, influenciar na morte de pessoas. Na realidade, o mundo vai ficar dividido entre capitalismo e socialismo, entre capitalismo e comunismo. E aí nós vamos ver que, de certa forma, gerou o conflito em outros países, mas não entre esses dois, ou seja, nem os Estados Unidos nem a União Soviética se atacaram. Então foi um conflito ideológico e militar entre as duas grandes potências no pós-Segunda Guerra Mundial. Fim da, fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ato, ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Então a guerra já tinha acabado em 1945, mas os Estados Unidos, para mostrar força, para mostrar que tinham poder nuclear, e principalmente para reivindicar, ou melhor dizendo, contra-atacar o ataque que o Japão havia feito em Pearl Harbor, lá em 41, na ilha do Havaí, na ilha dos Estados Unidos, matando algumas dezenas de soldados da Marinha dos Estados Unidos, da Marinha da Aeronáutica, fizeram com que os Estados Unidos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, lançassem duas bombas atômicas no Japão. Então, e nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, o grande X da questão é que a bomba nuclear que os Estados Unidos soltou no fim da Segunda Guerra Mundial abriu um novo caminho, abriu um novo leque para a humanidade, ou para o fim da humanidade, que é o armamento nuclear. Então, a bomba atômica, a bomba produzida através de átomos, ela, de certa forma, mata as pessoas assim que explode, com o poder de fogo, e depois de um tempo ela vai matando as pessoas pelo poder da radiação, pelo poder nuclear, onde as pessoas vão tendo câncer, onde a pele das pessoas vão caindo, a cabeça começa a crescer exageradamente, o braço, as pernas, a pessoa começa a ter hemorragia interna e uma série de câncer. Então, a bomba nuclear, o armamento químico, ele é, de certa forma, proibido. Não pode existir armamento clínico,
por armamento químico, porque as pessoas, o organismo do ser humano não consegue absorver e automaticamente gera um câncer na pessoa ou vários cânceres nas pessoas que recebem a radiação. Então, tanto o armamento químico como o armamento biológico, eles são ilegais. E o biológico até mais ainda, porque o biológico não tem como controlar, né? Que são micróbios, micro-organismos. Então, o enfraquecimento das grandes potências europeias, a emergência de duas grandes potências, os Estados Unidos, que era capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era comunista, a bipolaridade do mundo, a disputa pela hegemonia mundial e começa a Guerra Fria. Então, quando se fala em bipolaridade do mundo, é que boa parte dos países da Europa e do mundo ficaram divididos entre azuis e vermelhos. Os azuis eram do lado dos Estados Unidos da América e os vermelhos eram do lado do comunismo da União Soviética. Capitalismo versus comunismo. Então agora vamos compreender um pouco o que seria capitalismo e o que seria o comunismo. Então o capitalismo é a valorização da riqueza material, é o individualismo, é o consumismo, é a democracia e a livre concorrência. Então, de certa forma, o capitalismo ele vai trazer consigo a democracia. Porém, entretanto, todavia, a fome, a miséria sempre vai existir no mundo capitalista. Então, o sonho capitalista é o quê? Você pode nascer pobre, mas você pode enriquecer. Se você conseguir trabalhar bem, se você conseguir estudar, enfim, e de certa forma vai valorizar a riqueza, o lucro, o capital, explorando o quê? Explorando a mão de obra das pessoas mais pobres, explorando a mão de obra do proletariado, que é o trabalhador assalariado. Já o comunismo nunca existiu. O comunismo nunca existiu. Tentou-se aplicar o comunismo na Rússia em 1917, mas o comunismo não chegou de fato ao seu estágio final, ou seja, parou-se no socialismo autoritário. Mas o comunismo significa bem-estar social, igualdade, simplicidade, coletivismo, estatização, economia planificada. Quando se fala estatização, eu discordo, porque a estatização é no processo para chegar ao comunismo. Então, o socialismo deve ter a estatização, ou seja, todas as terras, toda a propriedade privada passaria para as mãos do Estado. Mas depois as terras seriam divididas igualitariamente entre todas as pessoas. Aí sim seria o comunismo. Então, resumindo, o capitalismo vai se basear sobretudo na riqueza, no acúmulo do capital, que é o dinheiro, no mercado financeiro, na especulação imobiliária, na exploração das mãos de obras, no maquinário pesado, depois, sobretudo, da Revolução Industrial, né, que vai acontecer lá na Inglaterra no século XVII. Enfim, o capitalismo é isso, é o dinheiro, é o acúmulo do capital. E se na sociedade tiver uma pessoa morrendo de fome, tanto faz. O que importa é o acúmulo do capital, ou seja, é o bem-estar da classe social alta e média, ou seja, a classe baixa vai sustentar a pirâmide. Os trabalhadores que estão embaixo vão trabalhar, vão gerar cada vez mais lucro para os patrões, para os seus patrões e vão ganhar o dinheiro somente para se manter vivo, ou seja, o dinheiro só vai servir para se manter vivo. Então, enquanto houver capitalismo, sempre haverá fome e miséria. Se você tiver uma ideia, se você pensar bem, o mundo como um todo, o planeta Terra, a economia do mundo tinha dinheiro e tem o dinheiro e tem alimentos para não deixar ninguém passar fome. Ninguém merecia passar fome nessa lógica, porque o alimento existe, a água existe, mas o capitalismo não vai dar acesso
a essas pessoas marginalizadas. Ou seja, se você não trabalhar, você não tem dinheiro. E isso é em todas as hipóteses. Ou você trabalha ou você não tem dinheiro. Uma pessoa em situação de rua, um mendigo, por exemplo, ele não tem como trabalhar, ele passa fome e não é inserido dentro do capitalismo. Então ele fica à margem do capital, ele fica à margem do sistema capitalista. Já o comunismo seria o contrário, seria alimentar todo o planeta. Se o planeta fosse comunista, seria dar alimentos para todos, alimentar todas as pessoas de todos de todos os continentes, de todos os países, independentemente de raça, cor, religião, seja lá o que for. O comunismo queria espalhar essa ideologia igualitária pelo mundo, para não existir nem a miséria nem a fome. Já o capitalismo é o oposto. Então, o comunismo e o capitalismo são opostos, são exatamente os opostos. O mundo bipolar, ou seja, apenas dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. A Conferência de Alta concorda com a influência soviética na Europa Oriental e decide sobre a ocupação da Alemanha com a participação da França. A Inglaterra tinha Winston Churchill como primeiro-ministro, que vocês estão vendo na foto. No meio estava o presidente dos Estados Unidos, que era o Roosevelt, e do lado, com a roupa militar, com o chapéu militar, está o Joseph Stalin, da União Soviética. Características: a disputa tecnológica, a corrida espacial, a espionagem, a busca de aliados, os conflitos regionalizados, a difamação ou as difamações. Então, o que acontece? A Guerra Fria, como eu falei a vocês, entre os Estados Unidos e a União Soviética, não foi uma guerra bélica, não foi uma guerra onde teve morte diretamente, onde esses países não se atacaram. Então, os Estados Unidos não atacou a Rússia não atacou os Estados Unidos. E aí o que acontece? Era uma guerra ideológica, uma guerra entre capitalismo e comunismo. Então tinha disputa tecnológica, tinha a corrida espacial para ver qual país conseguiria chegar à Lua primeiro, tinha a espionagem. Então a espionagem vai existir muito, que nos Estados Unidos foi criada a CIA, que é a Agência Americana de Espionagem. E na Rússia, na União Soviética, existia a KGB. Então, uns espiões, tanto a Rússia como os Estados Unidos sempre espionavam, outros países sempre se espionavam entre si. Muitos espiões foram mortos, pegos em serviços. A maioria dos filmes que tem hoje em dia sobre espionagem são filmes dessa época, filmes da Guerra Fria, da espionagem dos Estados Unidos contra a União Soviética. Esse filme que está aparecendo ao lado aí, Rock Balboa, esse filme é o Rock 3, salvo engano, onde o Sylvester Stallone vai lutar contra, onde o Rock vai lutar contra o Drago, ou seja, Estados Unidos contra a União Soviética. Então tudo era conflito, tudo era ideologia, tudo era conflito entre capitalismo e comunismo. Além disso, a difamação era constante. Então, o comunismo na União Soviética dizia que o capitalismo era ruim. Já os capitalistas dos Estados Unidos diziam que o comunismo da União Soviética era ruim. Então, existia difamação, existia muita difamação, existia muita troca de farpas, e o mundo acompanhava. Então, uma parte do mundo era azul e a outra parte era vermelha. A parte azul pertencia aos Estados Unidos e a parte vermelha pertencia ao comunismo. Então, os países vão se dividir. Os países vão se dividir nessa ideologia capitalista e nessa ideologia comunista. A criação da ONU. Em 1945, a Conferência de São Francisco, Organização das Nações Unidas, substitui a Liga das Nações, visando garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias do mundo. Foi criado o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentos,
a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, a Organização para a Educação, Ciência e Cultura, o Conselho de Segurança, órgão da ONU responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial. Então, a ONU foi criada principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial para evitar uma terceira guerra mundial, que até hoje não aconteceu e esperamos que nunca aconteça. Mas a Organização Mundial das Nações Unidas foi criada justamente depois da Segunda Guerra Mundial para que não exista uma terceira, formada por 15 membros. 5 membros permanentes com poder de veto, que são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, Rússia e China. 10 temporários eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Brasil e Japão são os que mais foram eleitos. Mandatos do Brasil: 1946, 47, 51, 52, 54, 55, 63, 64, 67, 68, 88, 89, 93, 94, 98, 99, 2004, 2005, 2010 e 2011. A Conferência de Potsdam. Em 1949, a divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupações. A Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria. A Alemanha foi dividida entre uma parte comunista e uma parte capitalista. A parte comunista era a Alemanha Oriental e a parte capitalista era a Alemanha Ocidental, dividida por um muro. Foi um muro que vai dividir a Alemanha e, sobretudo, Berlim. A República Democrática da Alemanha Oriental, a República Federal da Alemanha Ocidental. Berlim se torna principal alvo de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Em 1961, para conter a migração oriental-ocidental, os comunistas constroem um muro dividindo a cidade, que é o chamado Muro de Berlim. Em 1947, o Plano Marshall, plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais, reduziria possível influência soviética, que foi um plano criado pelos Estados Unidos para ajudar os países capitalistas. Já o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall. Então, os Estados Unidos ajudavam os países que eram capitalistas e a Rússia ajudava os países que eram comunistas. E isso acabava fomentando a divisão entre os países. Então, a divisão entre todos os países por todo o planeta vai ser impulsionada pelo capitalismo dos Estados Unidos e pelo comunismo da União Soviética. E isso vai se propagar cada vez mais. A doutrina Truman. Os Estados Unidos apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista, combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. O COMIFOR, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, união de PCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, de um lado se criou uma ajuda para o comunismo e do outro para o capitalismo. Então, como eu falei a vocês, a União Soviética ajudava os países comunistas e os Estados Unidos ajudavam os países capitalistas. Nesse período, em 1949, foi criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar que foi criada pelos Estados Unidos, de países capitalistas, como os Estados Unidos, a Inglaterra, Canadá, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia, Alemanha Ocidental e outros posteriormente. E já a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia em 1955. A aliança militar de países do leste europeu como membros a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Cuba e
Cuba e alguns outros países posteriormente. Então, eles criaram as alianças militares. Nesse período, achavam-se que poderia existir uma terceira guerra mundial, porque eles dividiram o planeta, eles dividiram os países do planeta. Então, os Estados Unidos vai criar a OTAN e a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. E eles vão colocar os seus países alinhados, já preparados para uma possível guerra. Mas essa guerra não existiu, né? Aliança militares, vocês conseguem ver aí os países de vermelho estavam do lado da União Soviética e os países em azul estavam do lado dos Estados Unidos. Os países em azul representam o capitalismo e os países em vermelho representam o comunismo. Em vermelho vocês estão vendo aí principalmente uma parte da Europa, da Alemanha Oriental, a própria União Soviética, a Tchecoslováquia, é, e outros. Do lado azul vocês conseguem ver a Itália, Portugal, França, que são do lado dos Estados Unidos, que eram do lado do capitalismo. Então aí nós estamos vendo a divisão entre capitalismo e comunismo. Os países que estão em brancos até então estavam neutros. Pessoal, já chegamos aqui a 20 minutos, vamos parar por hoje. Deu para entender um pouco sobre o que é capitalismo, o que é comunismo, a divisão dos países na Guerra Fria, ou seja, de um lado nós tínhamos os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e do outro nós tínhamos países comunistas ou com ideais comunistas liderados pela União Soviética. E aí vimos também a criação de conselhos, criação da ONU, e tantas outras questões importantes. Então, um abraço, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai debater a parte final da Revolução, ou melhor dizendo, a parte final da Guerra Fria, desse conflito ideológico, que não foi um conflito bélico, mas foi um conflito ideológico, né, entre comunismo e capitalismo. Enfim, então, um abraço e até a próxima aula.